Mais uma vez, eu queria agradecer ao Dr. Manfro, primeiro por essa meia hora que nós tivemos essa discussão, cada um falando da sua situação, que está ficando mais complexa, como foi bastante mencionado. E o Manfro, ele vai falar sobre o impacto da atividade transplantadora no mundo. Nós somos muito amigos. O Manfro é chefe do Serviço de Transplante do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, graduado em Medicina, fez mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Nefrologia aqui pela Unifesp, e pós-doc na Universidade de Harvard em 1996. Ele é professor titular de Medicina Interna na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tem 159 artigos publicados, um INCH de 22, e ele, é um prazer muito grande te receber aqui, mas para você fazer uma apresentação, que eu já vi uma parte da sua apresentação, e muito brilhante assim, o levantamento todo que você fez, do mundo todo. Eu sempre passo para o Dr. Lúcio, o Dr. Lúcio está começando a comandar essa reunião, e eu tenho que sair assim, às 9 horas, porque em seguida tem a reunião do Comitê de Contingência aqui do Estado de São Paulo, que está bastante complexo agora para tocar. Então, Manfro, a palavra é sua, e muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, pela amizade toda, e pelo seu comprometimento com o transplante na sociedade toda. Eu quero começar, então, agradecendo aí o convite do Medina e do Lúcio, né? É um prazer voltar e aqui hoje a reunião. Eu tenho conseguido assistir algumas dessas reuniões, elas têm sido muito boas. Assisti a semana passada, por exemplo, a do Gustavo e várias outras. E hoje na reunião tem vários amigos, né? E pessoas importantes no transplante no Brasil, né? Com as quais eu vou compartilhar o assunto, né, hoje, que é o impacto da pandemia na transplantação. Então, eu vou botar a apresentação. Eu fiz essa apresentação no Congresso Brasileiro de Nefro há mais ou menos 2 meses atrás, e agora eu atualizei ela. Não é muito fácil, assim, algumas coisas não se consegue a informação com a qualidade que nós gostaríamos. Então eu vou mostrar, e eu tenho certeza que na discussão posteriormente todos vão poder contribuir. A minha apresentação está aparecendo para vocês? Tá. Sim. Então, esse aí é o título, né? Esse aqui é o roteiro da apresentação. Eu vou fazer uma breve introdução, falar sobre o impacto nos sistemas de saúde, e aí o nosso assunto mesmo, que é o impacto nas doações e nos transplantes renais, a maneira como eu obtive os dados, né? Pesquisas, publicações, apresentações em lives e outros recursos, registros de instituições e sociedades. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos peculiares da transplantação na pandemia e, por fim, algumas breves conclusões. Então, o SARS-CoV-2, né, posteriormente chamado coronavírus 19, foi caracterizado pela OMS como uma pandemia em 11 de março de 2020. Nesse momento, e a partir daí, até mesmo um pouco antes, isso já vinha transformando sociedades e exaurindo sistemas de saúde em diversos países. E, por consequência, houve um impacto nas doações de órgãos e nos transplantes na maior parte dos países, ou talvez praticamente todos que se tenha notícia. Esse dado eu atualizei ele no sábado com o objetivo dessa apresentação, e algo que me chamou muito a atenção, que há um pouco menos de 2 meses atrás, quando eu inicialmente preparei essa aula, o número de casos no mundo era a metade, né, ele duplicou em 2 meses, e o número de óbitos aumentou em praticamente 50%. Então, nós observamos aqui os países mais comprometidos, né, as Américas, em especial a América do Norte, a América do Sul, o Brasil, na Europa muito comprometida, a Índia, o número de casos, esse aqui é o número de casos diários abaixo, mostrando uma tendência de crescimento, né? Os países com maior número de casos, Estados Unidos em primeiro, Brasil em terceiro, aqui nós temos até o 12º, e alguns países inicialmente mais preservados, como a Alemanha, agora aparecendo entre o número de casos elevados, e os países com maiores números de óbitos, né, liderado pelos Estados Unidos e seguido
pelo Brasil, sem a correção por milhão de habitantes, número absoluto de óbitos. Em vários locais, a pandemia, desde o seu princípio, foi avassaladora, né? Esse aqui é um exemplo publicado da província de Bérgamo, na Itália, onde nós temos a linha verde, era a capacidade instalada de CTI, à medida em que ela foi sendo aumentada para atender a demanda de pacientes CTI, Covid internados em CTI, que são as barras alaranjadas, né? Ultrapassou, atingiu a capacidade de atendimento, então houve pacientes que ficaram acima dessa linha verde, todos nós vimos isso na imprensa e foi muito devastador. Nesse momento, em Bérgamo, 70% da força de trabalho médica estava alocada para atendimento dos pacientes acometidos pela SARS-CoV-2. Houve esgotamento de leitos, pacientes foram atendidos, houve falta de EPIs, a mortalidade inicial dos pacientes foi de 30%, 19 pacientes morreram, 19 médicos morreram, essa foi a faixa etária dos médicos que faleceram. E fazendo uma crítica do que acontecera até então, né, os italianos chegaram à conclusão, né, de que eles tinham que ter testado mais, eles tinham que ter isolado e rastreado melhor os pacientes no começo da pandemia e deveriam ter feito o lockdown. A Espanha foi outro país europeu severamente comprometido, e lá no começo da pandemia eles já falavam sobre a resiliência do sistema de saúde espanhol para o atendimento da pandemia. Então, 17 de março, com 11 mil casos e 491 mortes, eles já falavam da maior necessidade de financiamento, de melhores estruturas de CTIs, equipamentos de proteção individual, disponibilidade de testes, profissionais qualificados disponíveis e de respiradores. Já percebiam que ia ser fundamental a educação adequada da população e uma coordenação governamental segura, né, e bem orientada, e que o desafio, um grande desafio pós-pandemia seria a recuperação do problema do sistema de saúde. Aproximadamente 5 meses depois, os espanhóis já se perguntaram por que havia sido tão ruim. Nesse momento havia mais de 300 mil casos e 28.500 mortes aproximadamente, e as necessidades de avaliação naquele momento foram as funções do sistema de saúde público, capacidade de liderança e governança, serviços de diagnóstico e tratamento e pesquisa, e dando um realce aqui para a proteção aos mais vulneráveis, né? Porque, como quase sempre acontece, os mais vulneráveis são mais acometidos pelas chagas que acometem a sociedade. Outro país onde o impacto foi muito grande foi nos Estados Unidos, por exemplo, lá em Nova York, que foi o epicentro americano, houve necessidade de se transformar as salas cirúrgicas em centros de tratamento intensivo. Os americanos se questionavam se eles tinham a capacidade necessária para o atendimento da pandemia lá no seu começo, achavam que sim, né, e a realidade lhes provou que não, né. Foram necessários, no país com o maior número de leitos de CTI do mundo, por milhão de habitantes, entre outras características hospitalares do sistema americano, que se criassem hospitais de campanha. Houve um número significativo de pacientes que não alcançou o tratamento que necessitava. E a pandemia mostrou claramente as inequidades do sistema de saúde americano, do ponto de vista de que principalmente a mortalidade foi desproporcionalmente mais alta em afro-americanos, latinos, outros imigrantes e outras minorias como os nativo-americanos, que na sociedade americana têm um acesso diminuído ao sistema inferior ao sistema de saúde quando comparado a outras populações. E que há a necessidade clara de uma renovação de foco, né, sobre o seguinte aspecto, que os cuidados de saúde não podem ser um subproduto do privilégio. Com tudo isso, né, no verão americano, as praias ficaram como estão aqui.
o que mostra que talvez as sociedades não estejam aprendendo como deveriam, né, a lidar com essa situação. Entrando na área do que é o nosso foco, que é o transplante, né, a Sociedade Internacional de Transplante desenvolveu ações, principalmente de informações, né, que eu acho que talvez seja a sua principal objetivo nesse momento, instrumentar da melhor forma possível a comunidade dos transplantes para lidar com a pandemia, disseminando a informação. Então, no site da sociedade tem diversos recursos, publicações, inclusive essa parte que eu destaquei aqui, que são registros e pesquisas em andamento. Eu vou mostrar umas poucas delas. A primeira é essa aqui, é uma base de dados internacional em doação e transplantes, que ela tem por objetivo coletar dados clínicos, demográficos, analíticos, de terapia em receptores de transplantes durante a pandemia, extrapolar esses dados em larga escala para se gerar uma informação confiável, a decisão ou suporte baseada em aprendizado por máquina e com o principal objetivo de propiciar, com esse aprendizado, uma orientação segura para o manejo dos pacientes transplantados. Esse estudo tem a colaboração da BTO, né, que é a nossa Sociedade de Transplantes, e talvez um pouco decepcionante, quando eu fiz a primeira pesquisa, então lá há 2 meses atrás, para o Congresso Brasileiro, aqui haviam 285 casos. 2 meses depois, nesse registro tem 293 casos listados, ou, quer dizer, não está havendo um crescimento. Um outro registro também que tem uma participação importante do Brasil, os cuidados dos pacientes transplantados, um registro internacional, e a exemplo do registro anterior, também o número de casos apropriados aumentou muito pouco, nos 2 meses aumentou em torno de 20%. E não é que os casos não estejam aumentando, o que talvez esteja esgotado é a capacidade, né, que as pessoas têm, por estarem muito ocupadas na assistência e no cuidado dos pacientes da pandemia, em alimentar essas bases de dados de forma mais eficiente. Talvez o registro que esteja produzindo informações de uma forma mais consistente é esse registro da Universidade de Washington. Então, quando eu acessei ele no final de semana, os dados estavam atualizados até 24 de novembro, havia 985 pacientes transplantados, desses 670 haviam sido hospitalizados e 468 tinham tido necessidade de suplementação de oxigênio. E nessa análise do gráfico ao lado, que são dados não ajustados, então é apenas o dado bruto, não está ajustado por idade, não está ajustado por comorbidades, somente o dado bruto, mostrando que a mortalidade em até 28 dias, que é o desfecho primário nesse registro, foi maior no inverno e na primavera, lá no começo da pandemia, do que no verão e no outono, nos Estados Unidos. O uso de Remdesivir, que foi recentemente aprovado pela Organização Mundial da Saúde como uma droga supostamente útil, não mostrou diferença nenhuma entre usar ou não usar na mortalidade em até 28 dias em pacientes transplantados. Adicionar corticosteroides ao regime do imunossupressor do paciente, a diferença foi muito pequena, mas numericamente a mortalidade foi menor naqueles pacientes em que não se fez isso, e a diminuição da imunossupressão também, né, o que tem sido proposto e talvez feito numa boa parte dos centros no mundo todo, parece não ter mostrado um benefício concreto, né, em termos de diminuir a mortalidade. Importante mencionar novamente que os dados não são ajustados e um melhor tratamento disso aqui pode vir a mostrar resultados diferentes. Passando então para o assunto de fundo, que é o impacto da pandemia, eu já disse como foi feito esse levantamento, e uma das primeiras coisas que eu me preocupei em ver era o que estava sendo proposto de pesquisa em relação ao transplante e à Covid-19. Então eu consultei o Clinical Trials agora no final de semana novamente, e esse aqui é o número de estudos, né, por continentes e por países
Então, tem 4 estudos em andamento na América Latina, 2 deles estão registrados na Unifesp, 10 na América do Norte, África 3, um predomínio bem importante de estudos propostos e em andamento, ou pelo menos já registrados no Clinical Trials na Europa. Em termos de publicações, é quase avassalador. Olhando o PubMed ontem à noite, colocando só como palavras-chave Covid-19 e transplantes, nós temos 2.151 publicações, e colocando mais uma variável que é impacto, ficamos com 319 publicações. Por outro lado, quando nós olhamos para essas publicações, elas não, de maneira consistente, muito poucas delas dão a informação que a gente busca em termos de realmente qual foi o impacto da Covid na transplantação. Então, nós ficamos com os outros recursos para poder avaliar isso da forma que é possível nesse momento. Então, começando pelos Estados Unidos, essa aqui é o gráfico das inclusões em lista de espera nos Estados Unidos por semana desde o começo da pandemia. Então, as barras alaranjadas são os pacientes, a linha verde são os pacientes incluídos em lista de espera, as barras alaranjadas são os pacientes inativados naquele momento, e o acréscimo em azul são pacientes inativados por conta da Covid-19. Então, nós olhamos lá os meses de março e abril, né? Até maio, houve um grande número de inativações de pacientes na lista de espera geral para transplante de órgãos com doador falecido nos Estados Unidos. E quando nós olhamos para a mortalidade em lista de espera, aparece algo que já foi comentado no começo, talvez essa inequidade, né, na sociedade americana. A mortalidade na lista de espera só foi observada em minorias. Os caucasoides não tiveram a mortalidade da lista de espera afetada pela pandemia, enquanto que os afrodescendentes, os asianos e outras minorias, houve um aumento significativo de mortalidade. No que diz respeito aos transplantes, essa então é a média móvel semanal, né, dos transplantes nos Estados Unidos. A curva que mais interessa para nós é a curva de cima, em azul aqui, que é a curva do rim, mostrando uma diminuição significativa no número de transplantes nos meses de março, abril e maio, transplantes aqui com um doador falecido. O mesmo aconteceu com o fígado, pulmão e coração também, mas chama atenção de forma mais impactante a diminuição do número de transplantes com doadores vivos, né, que ficou a bem menos de 20% do seu patamar histórico. Por outro lado, quando nós observamos a capacidade da recuperação, né, nós vamos ver isso, é importante para compararmos mais tarde, em praticamente 2 meses, não voltou exatamente para o que era o patamar anterior, mas o número de transplantes se recuperou. E, interessantemente, numericamente, o número de transplantes em 2020 nos Estados Unidos, que é a linha verde, já é agora, no começo de dezembro, superior ao número absoluto de transplantes com doadores falecidos em 2019, mostrando que o impacto lá foi transitório, né, e que houve uma recuperação. Quando nós olhamos para os transplantes com doadores vivos, eles praticamente pararam naquele período de 2 meses, retomaram num patamar talvez um pouco inferior ao que se observava em 2019, mas também voltaram a crescer de forma significativa. Outro país que tem um sistema de transplantes extremamente bem organizado e eficiente é a Espanha. Esses dados são da Organização Nacional de Transplantes, na Espanha. Essa curva azul aqui no primeiro gráfico são os transplantes com doadores falecidos, e a curva em alaranjado é o número de doadores, né, efetivos, mostrando que naquele período do pico da pandemia, uma diminuição muito importante, com uma recuperação parcial, e esses dados vêm até o final de novembro, quer dizer, provavelmente pegando já a recrudescência da pandemia na Espanha, com uma manutenção do número de transplantes após a recuperação. Se colocarmos uma linha de identidade aqui, talvez haja um leve decréscimo. Aqui são os transplantes novamente de rim com doador falecido, aqui
os transplantes com doador vivo, que zeraram praticamente naqueles 2 meses do pico da pandemia, e aqui novamente os transplantes renais e os transplantes hepáticos também bastante acometidos. Na Itália, esse gráfico vai aparecer outras vezes, então a curva preta sempre vai ser o número de casos naquele país, né, no decorrer do tempo, a curva em azul, transplantes renais, fígado, coração e pulmão. Então, com o crescimento do número de casos, houve uma diminuição substancial no número de transplantes de órgãos sólidos, como sempre, mais acometidos rim e fígado, que são os numericamente mais executados, né? E aqui ao lado é uma publicação mostrando vamos olhar aqui para o último segmento do gráfico, que são os transplantes renais. A barra A são os transplantes nas 6 semanas mais intensas durante o período da pandemia. A curva B é o período correspondente ao mesmo período correspondente no ano de 2019. E a curva C é o período pré-pandemia, as 6 semanas que antecederam a pandemia naquelas mesmas regiões, mostrando que o sistema vinha sendo bastante eficiente, superior ao que se observava no ano anterior, e que o impacto foi muito grande na Itália também. Na França, o gráfico aqui à esquerda é o mesmo que eu mostrei anteriormente, observando aqui que os transplantes renais chegaram a zero, né? E isso se manteve durante o pico da pandemia. E aqui nós temos um gráfico de calor que mostra duas coisas. Em azul é a intensidade da pandemia nas diferentes regiões da França. Quanto mais escuro, maior a gravidade da pandemia. Na figura do meio, nós temos os transplantes na França no ano anterior, naquelas mesmas regiões. E aqui, mais à direita, são os transplantes durante a pandemia, mostrando que praticamente desapareceram, né? A figura é completamente diferente da que se observa no mesmo período no ano anterior da França, a densidade de transplantes. Interessantemente, na Alemanha, né, é o mesmo gráfico, aqui nós temos apenas os transplantes renais, a comparação de 2019 com 2020, o gráfico de calor da pandemia na Alemanha e o gráfico de calor dos transplantes na Alemanha em 2019 e em 2020, mostrando que nesse país, se houve algum impacto da pandemia, ele foi muito suave comparado com o que se viu nos outros que eu já mencionei até agora. Os dados recentes da Inglaterra, e esses dados vêm agora até o começo de dezembro, mostrando uma diminuição substancial no número de transplantes com doador falecido, no período do pico da pandemia, aqui nos meses de março a maio, né? Aqui o número de doações, e aqui do lado é a mortalidade dos pacientes transplantados, o número de casos, essa curva mais em cima, o número de casos de Covid-19 em pacientes transplantados de órgãos sólidos. Azul mais claro é o número de óbitos, número de casos em verde escuro nos pacientes da lista de espera e número de óbitos na lista de espera. Esse estudo está publicado no American Journal agora em julho, e eles avaliaram 2 coortes, a coorte, então, dos transplantados renais, onde foram avaliados 46.789 pacientes, e a coorte da lista de espera, 5.184 pacientes. As sobrevidas observadas estão aqui, essa é a sobrevida na lista de espera em 30 dias, a partir da contaminação por Covid-19, e essa aqui é a sobrevida nos transplantes. De maneira geral, a mortalidade nos pacientes transplantados foi de 26%, nos transplantes feitos em 2020, então só os transplantes recentes, a mortalidade 19,5%, e a mortalidade global na lista de espera foi de 10,2%. Esses dados, né, nós não podemos deixar o Brasil fora do mundo. Esses dados foram apresentados pelo Gustavo Ferreira, que nos cedeu os slides na semana passada, nessa mesma reunião, mostrando o impacto no Brasil, com uma diminuição muito importante no número, na média móvel dos doadores, né, no período aí de abril a julho, alguma recuperação em agosto, setembro, e que no mês de outubro chegamos praticamente ao mesmo nível de doadores que se obtivera no ano
de 2019. Aqui a média móvel do transplante renal no Brasil, todos os transplantes considerados, né? Aqui a incidência de casos na sociedade. E o que talvez nos chame a atenção aqui é que, diferente do que nós vimos nos gráficos anteriores em outros países, onde a pandemia teve um efeito importante que durou por aproximadamente 2 a 3 meses, o nosso número de transplantes vem se mantendo num patamar após a queda, ele vem se mantendo estável, sem mostrar uma recuperação consistente. Vamos ver como é que vão ser os dados dos meses de outubro, novembro e dezembro, mas até setembro não se observou isso. E por último gráfico aqui são os transplantes com doadores vivos, esses sim, né, chegaram a 0 nesse período do pico aqui, e agora tem tido um crescimento lento aí ao longo dos meses, nos dados até setembro. Alguns aspectos peculiares à transplantação durante a pandemia. Essa pesquisa foi feita na Europa e ela tinha uma pergunta, que era, na opinião dos responsáveis pelos centros de transplante, como os centros deveriam se conduzir diante da pandemia em termos de manter a sua atividade de transplantação. 11% responderam que não se deveria fazer nenhum transplante, não se deveria interromper os transplantes de maneira nenhuma, né, deveria manter a atividade habitual. 13% responderam que deveriam ser completamente interrompidos e 76% mostraram que se deveria ter uma atitude mais individualizada, mantendo onde fosse possível, né, talvez com mais cuidados em função da questão da pandemia, que foi o que se observou entre nós, né? Onde foi possível, os transplantes foram mantidos, onde não foi possível, eles foram interrompidos. Isso propiciou que alguma atividade fosse mantida ao longo do tempo. Uma outra questão, durante uma pandemia, o que se faz com as chamadas melhores práticas, né? E isso aqui são os dados de uma OPO da cidade de Nova York. As barras azuis são óbitos de pacientes por insuficiência ventilatória não relacionados ao Covid. Em vermelho são os óbitos relacionados por Covid. Se vê que a partir de um determinado momento, ali final de fevereiro, começo de março, né, a imensa maioria dos óbitos por insuficiência respiratória foi por doentes com Covid. Aqui foram os órgãos transplantados durante esse período, naquela OPA, uma diminuição bem importante aqui dos transplantes renais na linha alaranjada. E a conclusão dos autores, duas coisas que eu quis ressaltar dessa publicação, foi que manejar as ditas melhores práticas em uma pandemia requer decisões ousadas e reavaliações frequentes. E isso talvez seja uma coisa que está no DNA do transplantador, né? Só não precisava ser tão difícil nesse momento. E, por outro lado, um aspecto positivo foi que a doação de órgãos permaneceu como um modelo importante de colaboração e satisfação na comunidade de saúde, onde eles puderam ser mantidas, as doações e os transplantes. Esse estudo é um estudo também recente, publicado no American Journal, e ele fez uma simulação, né, levando em consideração o que vale mais a pena para um paciente, se é aceitar o risco de ser contaminado por Covid, fazer o transplante e aceitar o risco de ser contaminado pela Covid durante a internação do transplante, supostamente, ou não aceitar o transplante, ficar na lista de espera e esperar para transplantar posteriormente numa condição de mais segurança. Ele é um estudo também de aprendizado por máquina, né, mas é uma simulação. E as conclusões desse estudo mostram, né, que na maior parte dos cenários propostos que levou em consideração isso, risco de aquisição do Covid, taxa de óbitos, demora em transplantar e priorização na lista de espera, na maior parte dos cenários existe um benefício de sobrevida em se transplantar. Se as condições locais permitem, é razoável que se mantenham os programas, a menos que surjam taxas de fatalidade muito significativas e que as contaminações estejam muito altas. E essas simulações, então, sugerem que o transplante renal deve ser benéfico em muitos centros, sempre que os recursos e as condições permitam.
A Sociedade Internacional de Transplantes tem um comitê de ética, né, que publicou esse trabalho, que eu considero que é um trabalho bem importante também. Então, a figura de cima é, digamos, a sobrecarga que a doença impõe ao sistema de saúde e o que ela consome, né, dos recursos. Então, o consumo crítico dos recursos, ultrapassando a linha tracejada, que é a capacidade teórica de atendimento do sistema, onde pacientes deixam de ser atendidos, um comprometimento severo, moderado ou leve. E a maneira de se manter o transplante aqui depende de como e em cada momento nós nos encaixamos, né, os diferentes locais se encaixam dentro desse modelo teórico, mas que é muito razoável. Então, os critérios para doadores, receptores, alocação das atividades do transplante dependem de onde uma sociedade ou uma estrutura, né, uma localidade está dentro desse modelo teórico e que características sociais e geográficas têm um papel determinante no impacto das curvas com as suas repercussões no risco e no benefício. Do ponto de vista ético, né, os princípios que nos guiam, eles continuam totalmente aplicáveis. O balanço entre eles, no entanto, pode ser mais fluido, a depender dos recursos, das práticas locais e da projeção do curso da pandemia em cada região. E uma frase bonita que eu acho com que eles concluem o artigo é a seguinte, né? Para os nossos pacientes, nós temos que fazer a coisa certa, na hora certa e pelas razões certas. E achar o equilíbrio dessa equação é talvez um dos nossos principais trabalhos nesse momento. O que esperar de uma segunda onda, né? A primeira coisa é que se ela já não está aqui, ela está chegando, né? Já dá para enxergar ela da beira da praia. Isso aqui estão os dados americanos mostrando os números, né? O recrudescimento da pandemia de forma importante. Como eu gosto de coisas objetivas, eu montei uma equação bem amadora, né? Tentando botar poucas variáveis. O que nós temos de melhor para enfrentar uma segunda onda? Bom, embora o nosso conhecimento esteja longe de ser completo, ele é bem melhor do que era, digamos, lá nos meses de março e abril desse ano. Nós temos melhores testes e muito mais disponibilidade, e nós certamente aprendemos a lidar muito melhor com essa situação do que lidávamos no começo. Quando a pandemia se tornou um problema grande aqui em Porto Alegre e começou a afetar de forma significativa os transplantes, eu falava com Medina dia sim, outro também, né? E também com outros colegas. O que nós temos de negativo para uma segunda onda nesse modelo teórico? O burnout, né? O burnout das equipes de saúde já foi mencionado anteriormente ali na nossa conversa inicial pelo Gustavo, ele é inegável, né? E ele certamente é algo com o qual nós vamos ter que lidar e que não vai ser fácil. As características de negacionismo e obscurantismo que, infelizmente, acometem uma parte da nossa sociedade negando o óbvio, né, e o comprometimento importante das finanças que está se dando por conta disso. E, em verde, o que nós não sabemos? Como vai ficar a nossa capacidade de atendimento? Qual vai ser a resiliência do sistema? Se nós vamos ou não ter uma liderança construtiva, né, de modo a melhor guiar a condução, né, e produzir menos desinformação ao longo do tempo, e quando teremos uma vacinação efetiva para que finalmente possamos sair dessa situação tão delicada. Concluindo, então, né, a pandemia Covid-19 produziu importantes limitações nas doações de órgãos e transplantes no mundo todo, né. Os principais determinantes foram a exaustão dos sistemas de saúde e os potenciais riscos para doadores vivos e receptores. E nesse contexto, a ética de se manter a transplantação e a relação risco-benefício é mais complexa e depende de outros fatores, tais como urgência, recurso, condições epidemiológicas e do sistema local de saúde. Queria agradecer a atenção de todos, a participação, e agora talvez venha a parte mais interessante dessa reunião, que é a nossa discussão. Eu vou tirar a apresentação. Obrigado, Manfro, pela espetacular apresentação, um desafio enorme. Concatenar em uma única apresentação cenários tão heterogêneos
Se no nosso país, e às vezes até no nosso estado, a gente tem situações tão diversas, imagina reunir uma única apresentação no cenário mundial. Parabéns, muito obrigado. Antes de abrir a sala para discussão, eu queria lembrar a todos os convidados que na próxima semana, dia 15 de dezembro, a nossa reunião vai ter como tema Comitê de Contingência Covid-19 do Estado de São Paulo. O professor Medina vai apresentar a sua experiência ao longo desses meses como coordenador desse comitê. A nossa sala está aberta a comentários, discussão, perguntas. Fiquem à vontade para solicitar a palavra para poder fazer comentários ou perguntas ao professor Manfro. Érica. Bom dia, Érica, por favor. Bom dia a todos, bom dia, Manfro. Excelente apresentação, gostei muito também. Você comentou que alguns casos, né, ou muitos casos não foram notificados por uma questão de logística, né? Mas, na sua opinião, quantos casos você acha que realmente ao redor do mundo, não só pela logística, mas pela falta de insumo, pela dificuldade de realização de testes, a gente realmente tem no mundo e no Brasil também? Eu ia fazer, Érica, um pedido no começo aqui que não me fizessem pergunta difícil, tá? Porque eu normalmente me atrapalho com elas. Mas realmente essa não é uma pergunta fácil. Eu acho que a resposta para ela é uma famosa saída pela esquerda, né? A maneira como as sociedades estão organizadas, elas propiciam com que a qualidade da informação seja mais ou menos confiável ou fidedigna, ou que reflita de melhor forma a realidade. Eu não sei a resposta para essa pergunta, mas eu imagino que haja um número substancial dessa situação, e que talvez os estudos epidemiológicos posteriormente que mostrem quantos pacientes de fato adquiriram anticorpos sem vacinação, né, possa mostrar isso. Aqui no estado do Rio Grande do Sul tem, que é um estadinho, 11 milhões e meio de habitantes, o tamanho da São Paulo capital. Tem um estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas que monitoriza a população, ele deve estar na 8ª avaliação agora, e ele foi inicialmente financiado pelo Ministério da Saúde, depois esse financiamento foi retirado, né? Mas ele mostrava assim a contaminação da população ao longo do tempo, e até onde ele foi seguido, estava em mais ou menos 4% da população tinha anticorpos. E se a gente olha o número de casos que são reportados pelas estatísticas do Estado, é mais ou menos a metade disso agora. Então, fazendo uma inferência muito grosseira, né, pelo menos aqui na nossa sociedade, essa poderia ser a resposta. Eu queria registrar a presença aqui na nossa sala de discussão do Dr. Francisco, que é coordenador da Central Estadual de Transplante aqui do Estado de São Paulo. Se ele estiver nos ouvindo, obrigado pela sua presença. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade para fazer uso da palavra, Francisco. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite me enviado ontem para estar participando. E, infelizmente, eu não consegui chegar a tempo e pegar o início da palestra, mas o pedaço que eu vi realmente foi muito interessante, Dr. Roberto. Parabéns pela apresentação e os esclarecimentos. E a gente não deixa, ou a gente não pode deixar de comparar com os dados de São Paulo. E, realmente, ontem a gente fez esse levantamento e são muito parecidos com os dados que o senhor apresentou. Quando a gente compara, então, de janeiro a novembro, por exemplo, o número de doadores daqui, do estado de São Paulo, houve um aumento de 2,4%, ou seja, até no final de novembro, né, início de dezembro, no caso, 30 de novembro, a gente teve 991 doadores em 2019, e agora a gente já está passando 2015. Realmente mostrando exatamente como se comportou os demais países. São Paulo também seguiu a mesma linha. Então, atualmente, por exemplo, o coração, a gente já está com um aumento de 4,5%, comparando com o mesmo período de 2019. O fígado, em se tratando de doador de morte encefálica, também teve um aumento de quase 12%. Em se tratando
de doador vivo, o fígado com doador vivo, por exemplo, mantém uma queda, ainda está de 17%, e o rim, que é o mais interessante, onde todo mundo realmente está focado, doador vivo, realmente a queda ainda está de 50%, e em se tratando de morte encefálica, esses dados, a gente está quase lá, comparando com 2019, ainda tem um déficit, comparando com 2019, de 2,9%, ou seja, 1.450 transplantes de rim com doador falecido, e hoje, e esse ano, 1.408. Então, a gente acredita, como os demais estados, apesar de São Paulo estar se comportando como os demais estados, houve uma queda no segundo trimestre, que persistiu abril, maio, junho, né, julho, agosto, e que agora demonstra uma ligeira melhora desses dados. Agora, o que acontece? Realmente, com essa segunda onda, a gente vê que os dados podem ser incertos, mas conhecendo o pessoal que trabalha tanto nas ORFs como as equipes transplantadoras, a persistência desses grupos de captação e de transplantes, o que a gente espera, o que se vai se observar, é que realmente exista uma ligeira melhora comparando com 2019, graças aos esforços de cada um desses integrantes. Então, de uma maneira geral, os dados de São Paulo, eles não fogem muito dos dados que foram apresentados pelo Dr. Manfro. E, mais uma vez, Dr. Roberto, parabéns pela apresentação, realmente foi muito esclarecedora. Obrigado, Francisco. Obrigado por compartilhar os dados aí de São Paulo, né? A gente acompanha isso também. São Paulo talvez tenha sido o estado que, de forma mais consistente, conseguiu manter seus programas, né? Tentando entender melhor aquela curva no Brasil de o que em outros países houve o decréscimo e a recuperação, nós houve o decréscimo e ele está se mantendo naquele patamar. Talvez isso se dê por conta de diferentes regiões no Brasil foram mais acometidas em diferentes tempos. Por exemplo, nós somos um país continental, a nossa população é 4 vezes a da Alemanha, 5 vezes a da Itália, né? Em regiões menores e com menos população, talvez a pandemia tenha um efeito mais uniforme, ou seja, ela afeta e quando recupera, começa a recuperar de uma forma mais uniforme. Nós temos tido diferentes pandemias, pelo menos na primeira onda, diferentes pandemias nas diferentes regiões do país. O Gustavo tem mostrado isso muito bem, né, com os dados do SNT e da BTO. Então, no começo, o Nordeste foi muito acometido, enquanto na região Sul, os transplantes no Sudeste se mantinham razoavelmente bem, até normais, né? Posteriormente, a pandemia migrou mais para o Sudeste, acometeu fortemente os transplantes no Sul, mas o Nordeste já estava tendo uma recuperação, então talvez isso mostre, talvez isso seja pelo menos uma explicação parcial para o que a gente está vendo aqui no Brasil. Obrigado, Francisco, pela sua presença e sua contribuição. Eu queria lembrar a todos que essa apresentação em breve estará disponível no YouTube do Hospital do Rim, então aqueles que tiverem interesse podem divulgar para os seus residentes, alunos, etc. Tem algumas pessoas que pediram a palavra, eu já vou passar a palavra, eu só queria transmitir aqui uma pergunta da Elad pelo chat, Manfro. Ela pergunta como você acha que será o cenário com o horizonte do uso de vacinas bem mais próximo agora. Bom, eu acho que a minha resposta é tão boa quanto a resposta de qualquer um de nós, né? Nós temos uma avaliação técnica e uma avaliação afetiva do que as vacinas vão representar. Começando pela mais importante, que é a afetiva, né? Todos nós estamos vendo isso como uma tábua de salvação, né? E realmente nós esperamos que haja políticas consistentes, bem orientadas, temporâneas e preferencialmente precoces, para que isso seja executado de forma
eficiente, né? Em relação, eu imagino que com vacinação efetiva e uma vamos chamar imunidade de rebanho a partir da vacinação, essa situação melhore muito e nós possamos nos aproximar rapidamente do que é uma situação de normalidade. É claro que tem várias outras condições aí no meio disso tudo, né, de que tempo de imunidade as vacinas vão propiciar, como é que fica a questão das reinfecções, né, por diferentes cepas virais e assim por diante. Mas eu acho que, claro, né, nada é tão ruim que não possa piorar, mas eu imagino que as vacinas vão melhorar bastante, devem melhorar bastante o cenário. Tem um comentário aqui da Mildred Medeiros, que é orientadora de alguns alunos que têm projeto de pesquisa em educação e saúde sobre transplante no Rio de Janeiro, e ela comenta sobre essa angustiante decisão do paciente entre permanecer em diálise, assumir o risco de infecção com a internação hospitalar ou esperar por uma nova oportunidade. Ela agradece pela reflexão e queria um comentário seu sobre isso, Manfro. Ouviu, Manfro? Pois não. Você nos ouve, Manfro? Oi? Você ouviu a pergunta, não? Não, Lúcio, eu ouvi um comentário. Ela queria apenas um comentário sobre essa questão da angustiante decisão que o paciente tem de tomar sobre aguardar uma nova oportunidade ou a probabilidade do risco de se infectar por conta da internação do transplante. É muito individual, né? Por exemplo, vamos falar de transplante renal e deixar fora os outros. Mas, por exemplo, um paciente que está há pouco tempo em diálise, com bom acesso vascular, que dialisa numa unidade que está razoavelmente preservada das contaminações por Covid, ele tem que pensar bem se ele quer ir para um hospital e fazer o transplante ou não. É uma decisão individual. Acho que o nosso papel é fornecer de uma forma bem clara, né, com um termo de consentimento adequado, quais são os riscos aos quais ele se submete ao fazer isso, né? E nós tivemos uma situação aqui, no começo da pandemia, que eu discuti com o Comitê de Ética do hospital como nós deveríamos nos conduzir, né? E eles nos disseram, vocês têm que informar toda a lista de espera de qual é a situação dentro do que vocês sabem, assim como dizer para os pacientes na lista de espera tudo o que vocês não sabem, né? E isso acabou tendo que ser feito, foi uma força-tarefa, se entrou em contato com todos os pacientes na lista de espera. Claro, a nossa lista de espera tem 300 pacientes aproximadamente, né? Mas teve que ser feito com cada um deles, e um número muito grande de pacientes, uma porcentagem muito grande de pacientes, naquele momento, pediu para ficar inativo na lista de espera, né? Isso demorou por mais ou menos um mês e nós não deixamos que os pacientes tomassem a iniciativa de pedir para voltar para a lista de espera. Nós periodicamente ligávamos para eles para saber como é que a senhora está, o senhor deseja ou não voltar para a lista de espera, o que nós temos de informações adicionais são isso. Nesse momento, 20% da nossa lista de espera está inativa por conta, né, a gente está chamando da opção Covid. São pacientes que têm condições de transplantar, mas que nesse momento não querem. Tem variado entre 20% e 25% e está estável assim nos últimos 4 ou 5 meses, né? Então não é uma decisão fácil, né? Claro que como transplantador a gente quer que os pacientes venham para o hospital, transplante, fiquem bem e tenham alta rápido, né? Mas nem sempre é assim. Todos nós temos tido experiências que não foram assim dentro dos nossos programas de transplante. Professora Bartira, que é professora da Escola de Enfermagem aqui da UFESP, pediu a palavra. Professora Bartira. Oi, Manfro, tudo bom? Oi. Excelente sua apresentação, obrigada. Eu queria te perguntar como é que, bom, considerando que o transplante ele está nos grandes centros, nas universidades, como é que vocês estão aí com a retomada? Aqui, a nossa escola, a gente não parou, né? A gente parou só o primeiro e segundo ano,
o terceiro e o quarto estão em campo de estágio, estão no hospital, assim como o quinto e sexto ano da medicina, voltando agora um pouco. Então, eu queria saber um pouquinho de você isso, e também, você falou das mortes, né, dos médicos, se você tem dados, assim, de como é que estão toda a equipe multiprofissional, a nível de exaustão. Aqui a gente já percebe um pouquinho, eu estava falando com Medina agora há pouco, assim, aqui a gente já percebe um pouquinho de exaustão mesmo, principalmente dos residentes. Eu acho, obrigado, Bartira, obrigado por ter assistido aí à reunião, né? E esse talvez seja um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar aí ao longo das próximas semanas, né? Que é a exaustão, o burnout das equipes de saúde. Eu tenho um viés doméstico com isso, né? A minha mulher é psiquiatra e ela é coordenadora do Telepsi, que é aquele programa do Ministério da Saúde para atendimento aos profissionais de saúde, né, na questão aí da pandemia. Então, foram criados vídeos, etc. Tem um programa de consultas, etc. Tem já mais de 2.000 profissionais de saúde no Brasil inteiro atendidos, e isso é totalmente perceptível. Do ponto de vista aqui acadêmico, assim como vocês, aqui é uma universidade pública, né, e com talvez uma diferença, o Hospital de Clínicas ele foi tornado um hospital de referência para o atendimento da pandemia. Então, ele é muito comprometido na sua capacidade operacional das outras questões não pandemia. Isso não fez com que nós parássemos os transplantes, mas nós ficamos por um período aí transitando nos 20% do nosso programa habitual de transplantes. Teve uma recuperação em outubro e novembro. Em dezembro as doações estão muito fracas aqui no estado, então não sei como é que vai ficar. Do ponto de vista de acadêmico, né, das faculdades de enfermagem, farmácia, medicina, os alunos estão tendo só os doutorandos na faculdade de medicina e das outras faculdades que já estão em estágios, esses estão trabalhando normalmente, mas aquele pessoal que ficava só aluno, né, segundo, terceiro, quarto ano, eles estão só com atividades remotas, né, e tem um plano para a retomada das atividades práticas que de 15 em 15 dias ele é protelado por mais 15 dias, entendeu? Então a gente não sabe quando é que vai conseguir voltar a fazer isso. O Daniel Rinaldi, o professor Daniel Rinaldi da Faculdade de Medicina do ABC, ele pergunta como aprimorar nossos cuidados com os pacientes renais crônicos. Gostaria de sua opinião e reflexão com sociedade. E quais são os aprendizados para a nefrologia? Quais são os aprendizados que a nefrologia pode tirar desse período que estamos vivendo? Os cuidados com os renais crônicos são muito importantes, né? Uma coisa que a gente tem feito aqui, pessoal, o Hospital de Clínicas transplanta para 18 centros de diálise, né, que tem o Clínicas como referência. A gente faz uma monitorização periódica de como está a frequência da contaminação por Covid nos pacientes da unidade e nos pacientes da lista de espera em cada unidade. E, interessantemente, isso não tem crescido. Eu acho que pelo menos aqui, o que a gente notou é que a comunidade da terapia renal substitutiva soube manejar isso de uma forma bem eficiente. Não que não tenha casos, mas está muito aquém do esperado, principalmente se a gente considerar o ambiente confinado das salas de diálise em geral, né, e a necessidade de transporte coletivo por parte de prefeituras, etc., e sistemas de transporte das próprias clínicas que levam grupos de pacientes para fazer a diálise e assim por diante. Então, eu acho que em relação à diálise, os princípios básicos são os que se aplicam, né? Identificação precoce, rastreamento, isolamento efetivo dos casos, né? E ficar sempre muito de olho nisso tudo. Manfro, a Luciane Deboni pergunta qual a sua opinião sobre a vacina nesse universo de pacientes com doença renal, diálise, conservador e transplante. Bom, a primeira coisa é assim,
o que se tem de dados até agora, se imagina que os pacientes que puderem ser vacinados, a efetividade dela vai ser muito razoável, é o que se sabe a partir de transplantados que tiveram Covid e que desenvolveram anticorpos de uma forma eficiente, né? Então, quem puder ser vacinado, se espera que a vacina funcione. A questão é que tipo de vacina em relação aos transplantados vai poder ser usada e o que não se poderá usar. De qualquer forma, se houver uma vacinação em massa e nós criarmos uma chamada imunidade de rebanho, os transplantados, os renais crônicos e todos nós vamos estar protegidos na medida em que haverá menos casos, muito menos casos para disseminar a doença. As vacinas com vírus vivos atenuados não podem ser usadas em transplantados, é um princípio básico, né? Outras vacinas de RNA ou partículas virais, etc., poderão ser usadas. E eu acho que não sei se isso deve ser tornado uma população prioritária, né? Mas certamente é uma população que tem que ser olhada com olhos diferentes em algum momento, já que a sua suscetibilidade é muito importante, né? Tem trabalhos mostrando que talvez um dos principais fatores relacionados à mortalidade pela Covid-19 em termos de comorbidade seja a doença renal crônica, né? E nós temos aí os pacientes dialíticos, os crônicos não dialíticos e o transplantado que, por definição, o renal crônico, né, na melhor das hipóteses, com 60 de filtração glomerular, muitas vezes com muito menos do que isso, né, só fora da diálise. Manfro, voltando um pouquinho para os dados da sua apresentação, bate um pouquinho, o dado que você mostrou dos Estados Unidos, do número de transplantes comparando 2020 com 2019, bate um pouco com o que o Gustavo apresentou na semana passada, né, uma recuperação, e aqui no Brasil até um discreto aumento do número de doadores este ano em relação ao ano passado. A que você acha que se deve essa boa recuperação? Nos Estados Unidos? E aqui, nos Estados Unidos e aqui? Nos Estados Unidos, eu acho que, assim, claro, os Estados Unidos está enlouquecido, né? Desculpa, não está gravando mais? Está gravando, tá. Não faz mal. Está enlouquecido. Eles elegeram o Trump e depois ele teve, sei lá, quantos milhões, né? 70 milhões de votos. E eu acho que tem um negacionismo muito grande na sociedade americana. Vocês viram aquelas figuras ali da praia? Claro que isso não mostra o todo da sociedade, mas mostra um comportamento. Por outro lado, é um sistema bem suprido financeiramente, né, com uma estrutura hospitalar que, em termos de números de leitos de CTI, por exemplo, por milhão de habitantes, é quem mais tem no mundo todo, tem uma estrutura que é bem redundante, e é um sistema que é bastante organizado. E eu acho que isso propiciou que eles se recuperassem rapidamente ao ponto de, no final de novembro, ter mais transplantes em 2020, com doador falecido, né, no global, melhor dito, do que tinham em 2019. Como é que eles vão ser acometidos pela segunda onda? A gente não sabe, mas a impressão que eu tenho é que vão ser acometidos duramente, né? Porque a segunda onda está sendo muito avassaladora lá. O número de óbitos por dia está agora num patamar muito mais alto do que se observou na primeira onda lá nos Estados Unidos. Então, 2.500, 2.600 óbitos por dia. No Brasil, a gente está com 650 ontem, né? Então, eu acho que não vai ser fácil. Em termos de Brasil, eu acho que a recuperação dos números de doadores e de transplantes no mês de outubro foi uma ótima notícia, né? Imagino que em novembro, quando os dados forem apropriados, vai mostrar talvez algo ainda um pouco melhor do que outubro, e tenho sérias dúvidas a respeito de dezembro, né? Como nós tivemos ali na conversa inicial, pré-apresentação, nós vimos ali o Gustavo falando de Minas, o Frederico falando de Pernambuco, aqui no Rio Grande do Sul as coisas andando meio de lado, a Luciane falou de Santa Catarina, né? Não sei, dezembro acho que o cenário não é muito animador. Talvez São Paulo seja quem está, pelas suas características, né, de tamanho da população, rede hospitalar, qualificação das equipes, seja quem está conseguindo segurar melhor o bastão aí, né, Francisco? Eu vou brincar um pouquinho e puxar a brasa para o doutor Medina. São Paulo tem doutor Medina.
O André Pereira, que está em Itajaí, lá em Santa Catarina, ele faz um comentário aqui, te pergunta se não deveríamos encorajar a manutenção do transplante. Eu imagino que seja encaminhamento de pacientes para os centros transplantadores para inclusão em lista de transplante. Essa foi uma discussão que a gente teve até na apresentação passada do André, e eu gostaria de ouvir a tua observação sobre essa questão. Eu acho que isso é interessante, né? Em cada local, avaliar as suas condições de propiciar a inclusão dos pacientes de uma forma segura, e cada hospital, cada programa tem a sua estratégia para fazer isso, né? Alguns programas fazem uma avaliação do paciente presencial, exaustiva, para incluir em lista de espera. Outros programas de maior volume têm que necessariamente ser mais flexíveis para fazer isso, e cada um sabe onde lhe aperta o sapato, né? Então, por exemplo, no programa onde eu trabalho, de janeiro a novembro, não houve nenhum paciente da lista de espera que tenha falecido por Covid. E a mortalidade bruta na lista de espera de janeiro a novembro está em 4,5%, que é mais ou menos a mortalidade histórica nossa, que ficava aí entre 5% e 6% anual, né? Por outro lado, as inclusões em lista de espera, a gente está incluindo mais ou menos 30% do que costumava fazer. E isso tem acontecido por diferentes razões. Uma delas é, os pacientes não querem vir a um hospital que sabidamente é um hospital que está atendendo consistentemente a pandemia. Então, essa é uma razão. E se o paciente está bem, acho que ele tem total autonomia para essa decisão. A outra é o paciente tem que vir, por exemplo, de uma cidade que dista 800 quilômetros de Porto Alegre para vir fazer a sua avaliação para transplante em Porto Alegre. Isso eu imagino que aconteça com os outros dois grandes centros aqui de Porto Alegre, também Santa Casa e PUC, mas não tem a estrutura de transporte da prefeitura para propiciar esse transporte para que ele venha, então ele acaba faltando a consulta. Isso para citar dois exemplos, né? Eu acho que a gente deve manter todo o esforço possível para manter a inscrição de pacientes em lista de espera e manter os transplantes desde que eles sejam seguros e que aquele modelinho teórico ali do Comitê de Ética da Sociedade de Transplantes possa ser executado. No mínimo, a gente tem que estar abaixo da linha tracejada, que é a capacidade de atendimento daquela estrutura ou sistema. Manfro, na tua equação final, tem algumas pessoas aqui no chat elogiando aquela equação, o teu modelo teórico. Eu vou puxar um pouquinho para o sotaque gaúcho. Tu colocaste uma série de variáveis, algumas no numerador, outras no denominador, mas todas com peso igual, ou seja, uma equação de primeiro grau, praticamente, né? Qual aquelas variáveis você acha que tem um peso exponencial? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é por que liderança ficou no denominador? Desculpe, eu não entendi a segunda, Lúcio. Porque o termo liderança tu colocaste no denominador. Porque eram as coisas. Eu fiz assim, ó. Aquilo é equação de médico, não de estatístico nem de engenheiro, tá? Então ela é mais amadora possível. E eu me coloquei como limite não botar mais do que 3 ou 4 variáveis em cada uma delas. O que nós tínhamos de melhor para uma segunda onda, o que nós tínhamos de pior para uma segunda onda, e o que nós não sabíamos ou não tínhamos controle, né? E, Lúcio, eu achei que tu tinha entendido aquela parte de não fazer pergunta difícil. Bom, mas de qualquer maneira, eu acho que eu colocaria um expoente, né? Eu colocaria ao quadrado ou ao cubo a questão do burnout, né? Eu acho que ele é muito importante, né? Talvez colocasse uma diferenciação também para capacidade de disponibilização de vacinas de forma eficiente, não que a vacina seja eficiente, isso eu imagino que ela vai ser, mas que ela chegue na ponta de uma forma eficiente, né, que isso não aconteça na metade do ano, que aconteça em janeiro, que aconteça em fevereiro ou mais tardar, né? E o que faltou aí, Lúcio?
Não, era isso. A outra pergunta é que liderança ficou no denominador, diminuindo o resultado final. O denominador é o que a gente não sabe, tá? A gente saiba, né, como são as nossas lideranças localmente, dentro das nossas instituições, no município, no estado e nacionalmente. Eu acho que aí é uma avaliação muito peculiar de cada um. Eu acho que em determinados nichos nós temos ótimas lideranças, mas em outros ela está muito aquém do que deveria ser, e talvez ela esteja propiciando maus exemplos que propiciam um comportamento da sociedade que está cobrando um preço alto de todos nós. O doutor Lauro tinha levantado a mão aqui virtualmente, depois deslevantou, não sei se ele tem algum comentário. Não sei se você está me ouvindo. Estamos ouvindo, doutor Lauro. Não, Manfro, eu acho que quando eu levantei, depois desistir um pouquinho, é porque é exatamente a discussão sobre o futuro. Quer dizer, o que nos espera, né? E isso tem a ver com a vacina, você colocou isso na sua equação, o denominador, realmente essa interrogação, porque nós dependemos muito do nosso sistema de saúde e da política, que às vezes nós não temos bons exemplos. Mas, na pior das hipóteses, eu vejo uma discussão, uma disputa muito grande por vacina, e não vai ser uniforme no Brasil como um todo, né? O que é realmente uma situação muito, muito difícil, né? São Paulo, de alguma forma, bate na frente, e nós seguramente poderemos estar diante de um processo de migração, né? E isso vai ser uma situação que nós vamos enfrentar para o futuro. Mas a minha especulação, né, era exatamente isso, eu acho que já foi bem respondida, e eu não quero fazer mais uma pergunta daquelas que você já pediu que não fizesse, porque entra naquelas situações difíceis. Porque prever o futuro é uma questão muito, muito difícil, principalmente no nosso país. Mas a minha opinião, que você mesmo externou, é que cada estado, cada um com a sua peculiaridade, vai fazer um processo de adequação à sua realidade. E a nossa aqui no Espírito Santo é que nós estamos no vermelho, com 85% de ocupação de leite CTI, e que não deve ser muito diferente de outra situação pelo que eu ouvi. Mas a minha pergunta, eu acho que você respondeu, porque o grau de dificuldade é muito grande para poder avaliar qual o cenário que nós vamos ter em termos de vacina. Nós podemos até especular qual é a maior política que a gente acha, mas nós vamos ter uma situação conflitante. Isso porque, só resumindo, o Medina mesmo colocou que o grupo etário acima de 50 anos, provavelmente, né, não vai englobar inicialmente as nossas necessidades do grupo de risco que nós temos com transplantados e pacientes em diálise, ou seja, eles não vão ser prioritários, apesar que no Brasil eles devem ficar em torno de 220 mil entre os pacientes em diálise e transplantados que a gente segue. Esse dado nós discutimos semana passada. Mas, enfim, era essa a minha discussão. Eu já estou contemplado com relação à vacina e os problemas que elas vão advir no futuro. Obrigado, doutor Lauro. Eu agradeço muito pela apresentação. Como eu sempre tenho dito, a gente tem uma oportunidade de se atualizar e compartilhar com os colegas essa discussão que nós que estamos um pouco fora dos meios, dos centros maiores, a gente tem acompanhado para e passo a política nacional. Parabéns pela apresentação. Obrigado, doutor Lauro. Manfro, eu vou fazer uma última pergunta antes da gente finalizar. Terminando todo esse momento que a gente está vivendo, o que tu acha que vai ser o grande legado para a atividade transplantadora no mundo e no Brasil, de tudo que a gente aprendeu ou de tudo que a gente não aprendeu nesse período? Desculpe, Lúcio, o que eu acho em relação à atividade transplantadora no Brasil e no mundo? Não, a pergunta é tendo passado esse período, qual que tu acha que vai ser o grande legado que tudo isso que nós aprendemos ou não aprendemos vai deixar para a atividade transplantadora no Brasil e no mundo? É uma boa pergunta, ela é mais filosófica até, né, Lúcio? Eu acho que o legado talvez o principal deles é que a gente precisa ter uma sociedade mais coesa,
menos desigual, né, com melhor oportunidades para todos. Vejam, por exemplo, as coisas que acontecem nos Estados Unidos, né, a desigualdade social, aquele dado da mortalidade nos pacientes na lista de espera me impressionou, né, lá nos Estados Unidos. E, claro, tem também os legados técnicos, né? Nós esperamos não ter que passar por outra pandemia ao longo das nossas vidas. Aí, aliás, ninguém esperava passar por isso, mas talvez a gente esteja, né, depois de algum tempo, pelo menos o pessoal da área técnica de saúde vai estar mais instrumentado e talvez no futuro, se isso voltar a ser necessário, esperamos que não, nós tenhamos melhores condições de lidar com situações semelhantes, aprendendo principalmente com os erros, né, Lúcio? Eu acho que a gente aprende muito mais com o que dá errado, de forma a não repetir, do que com o que dá certo. De uma maneira geral, eu acho que nós, no Brasil, temos tido um desempenho e um comportamento muito bom, né, no que diz respeito à transplantação, né. As lideranças das sociedades têm buscado propiciar a informação, as centrais de transplantes mantêm a atividade possível, disseminam a informação, o SNT da mesma forma. Então, eu não vejo, claro, talvez olhando para trás, algumas coisas a gente até pudesse ter feito diferente, mas no momento em que as decisões foram tomadas, eu tenho certeza que aquela sempre foi a melhor decisão possível, e continua sendo assim, e eu acho que a gente ainda não está perto do fim, né? Temos pelo menos alguns meses aí nessa situação pela frente. Professor Roberto Manfro, obrigado pela brilhante apresentação e discussão. Em nome da disciplina de nefrologia da Unifesp, eu agradeço a sua participação, bem como a participação de todos. Um bom dia e uma excelente semana a todos. Até a próxima semana. Obrigado, Manfro. Um abraço. Obrigado, gente. Foi um prazer ver vários de vocês aí, todos, aliás. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.